Fala galera, beleza pura? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Seguinte, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Meu nome é Rodrigo, viu? Ministro português. E aí, senhora Larissa.Daiane, atendendo loucamente, né, Larissa? Dando auxílio psicológico para essa galera aí, nesse momento de pandemia ainda. Hoje a galera voltou enlouquecida para as ruas. Vocês viram isso, gente? Nossa Senhora. Dá até medo, né? Dá até medo porque a gente fica preocupado com o alastramento da doença. Ao mesmo tempo a gente sabe que não tem mais como o indivíduo ficar em casa. Parou, Larissa? Como assim? Como assim parou agora que você começou? Não vem com essa, não. Não é nada disso. O negócio agora é prosseguir na carreira, ganhar muito dinheiro. Lilian, seja bem-vinda. Deve ser Rafael, né? Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, hoje, meus amigos, é o seguinte, hoje é dia da gente falar de crase, esse ponto de interrogação na vida do candidato. Olha o Júnior Rodrigues chegando aí, seja bem-vindo, meu caro. O que acontece, meus amigos? Isso aí, Rafa, seja bem-vindo, meu caro. Ah, você parou de atender exatamente agora, né, nesse momento, mas amanhã tem demais, né? Tamo junto, Rafa. Seguinte, meus caros amigos, o que acontece? Antes de qualquer coisa, deixa eu falar com vocês sobre o DEPEN, né? A prova do DEPEN nacional vai ser adiada. Ela estava marcada para setembro, e aí para aquela galera que está sempre com o olho no peixe, outro no gato, inclusive se você perdeu a oportunidade de fazer inscrição, amanhã eles vão soltar nova data, que é provavelmente iniciozinho de 2021, né? As provas estão sendo jogadas para iniciozinho de 2021, e novas inscrições também para o DEPEN nacional, tá certo? Quando a gente pega essa cancha, digamos assim, de concurseiro, é interessante, meus amigos, que a gente faça vários processos seletivos afins. Não é isso? Então vocês são em grande maioria. Emerson, seja bem-vindo. Percepção Jurídica, Franklin Quaresma, todos sejam muito bem-vindos. Vocês são em maioria da área de segurança pública, né? Pessoas que almejam um concurso na área de segurança pública ou já são da área de segurança pública e estão buscando outro concurso lá dentro mesmo, não é verdade? Qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça concursos afins até chegar àquele que a gente quer, não é verdade? Para você já começar a atuar na área também e se dar uma pequena vitória. Olha o Wesley aí, ó. Wesley Martins, sua foto de galã da Rede Globo. Então, se vocês puderem fazer prova do DEPEN nacional, né, vem aí policial penal de Minas, quem tiver nessa onda, faça também. Se puderem fazer, né, os concursos da Polícia Militar, do soldado da Polícia Militar, faça. O que você puder fazer dentro da área que você deseja, faça, tá certo? Porque você aumenta a sua superfície de contato com a aprovação e isso é sensacional. Estamos nós aqui nas ondas do WM Concursos. O nosso objetivo é sempre a sua aprovação. Então vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos, porque estamos aqui para poder aprimorar os nossos conhecimentos e hoje é dia de falar de crase. Pessoal, crase é um negócio assim, parece que a gente estuda e não sai do lugar. Olha a Jéssica chegando aí. Seja bem-vinda, Jéssica. Mas existe um método, pessoal, que é sensacional para quem é concurseiro.
o método da repetição. Você faz exercício, lê matéria, relê a matéria, faz exercício, errou, faz de novo, errou, faz outra vez, vê qual é o raciocínio correto e vai passar. Por quê? Porque você é insistente, você é um cara duro, uma pessoa dura, persistente. Então, meu amigo, não tem quem segure você não, tá certo? Se você tiver persistência, mais hora, menos hora você vai passar. Ok? Ao Pablo, Luiz, Laísa, sejam todos muito bem-vindos. O que acontece, meus amigos? Quando a gente fala em crase, você pensa naturalmente naquele acento, parece que é meio torto, né? Quando na verdade aquele acento se chama acento grave, tá certo? Pessoal, crase não é um acento. Crase é o encontro da preposição a com o artigo feminino a Viviane aí. Seja bem-vinda, Viviane. Ou a preposição a, mais o pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Legal? Então a gente tem esses encontros que vão formar desse encontro. Esse encontro é representado, digamos assim, pelo acento grave. Aí sim. Beleza? A Marina aí. Beleza, Marina? Tudo jóia, né? Então, crase, preposição a, mais artigo feminino a. Tá certo? Preposição a, mais pronome demonstrativo de terceira pessoa, aquele, aquela ou aquilo. Tamo junto, Marina. Sempre. Só na correria, na corrida, sempre. Tiagão entrou aí também, seja bem-vindo, meu caro. Aí, meus amigos, o que acontece? Nós vamos conversar agora, primeiro, sobre o princípio da crase. O princípio da crase é muito básico, preposição mais artigo feminino a. Então, quando eu digo para você, João foi à farmácia. Por que tem crase, pessoal, no João foi à farmácia? Porque quem vai a. Farmácia é um termo feminino, a farmácia. A preposição mais a artigo feminino, crase. Beleza? Então, qual que é um dos macetes dos bizus a respeito de crase? Olha, todas as vezes, olha o Evandro aí na área, todas as vezes em que você tem a possibilidade de troca. Oh, que coisa boa, Viviane. Bom saber disso. Você gosta de português? Você é uma boa pessoa já. João Paulo, Giovanni, sejam todos muito bem-vindos. Toda vez que a gente tem a possibilidade de crase, João foi à farmácia. Eu vou trocar essa palavra farmácia por um termo no feminino, aliás, no masculino. Supermercado, por exemplo. Então vai ficar assim, João foi ao supermercado. Beleza? Todas as vezes em que eu troco feminino por masculino e aparece esse ao, é porque muito provavelmente tem crase. Tá certo? Quem dera, Marina, Deus te ouça. Amém. Então, toda vez que você ficar na dúvida, será que tem crase? Será que tem? Você vai pensar o seguinte, se eu trocar esse termo feminino por um termo masculino e apareceu ao, provavelmente tem crase. Isso é macete, isso é bizu, né? Momento fazendo a redação ali, será que eu ponho crase? Será que eu não ponho? Troque pelo masculino. Se aparece esse ao, é porque provavelmente tem crase. Legal? Por que eu digo provavelmente? Porque isso é um macete. Isso não vale para todos os casos. Isso é um bizu. É uma facilitação. E no português, o macete, a facilitação, o bizu, ele é mais complicado de acontecer em todos os casos. Por quê? Português tem muito caso específico. Português tem muito caso particular. Não é verdade?
é conhecido por ser a matéria das exceções, e é verdade. Então, quando você fala, na maioria dos casos, é pensando exatamente que pode ter uma exceção que vai tirar você daquela situação. Guilherme, Jade, Prefeitura de Lagoa Santa, sejam todos bem-vindos demais à conta. O que acontece, pessoal? Agora nós vamos tratar da crase em alguns blocos. Quais são os blocos? O primeiro bloco é o do bizu, de quando você tem a crase se referindo a um local. Legal. Isso é um caso à parte, um caso particular. Aí depois eu vou ter nunca ocorre crase, sempre ocorre crase, crase facultativa e casos particulares. Aí a gente vai embora jantar. Beleza? Pô, professor, é muita coisa. É verdade, é muita coisa. O português é importantíssimo e o grande barato do português é o seguinte: como é a nossa língua, ele está em todas as provas. Isso que você aprende aqui comigo no WM Concurso, você vai usar em qualquer prova de português. Eu desconheço uma prova de português, um edital que não tenha crase. Legal? Então, o grande barato do português é esse. Você vai conseguir... Ô, Giovanni, amém. Deus te ouça, meu caro. Obrigado, viu? Você vai conseguir usar em toda e qualquer prova que tenha. A crase é a crase. Não tem a crase para a prova da PM, não tem a crase para a prova de policial penal. A crase é crase. As regras são as mesmas. Tá certo? A banca vem e ajusta a questão de outra forma, mas as regras são as mesmíssimas. Beleza? Antes da gente começar os casos, deixa eu falar para vocês aqui do nosso curso preparatório para policial penal. Tá com 50% de desconto. Aproveita, galera, porque tá fino demais. Nós regravamos todo o curso no formato muito bacana, sabe, interativo, moderno. Você vai se sentir como se os professores, eu, o professor Marcelo, grande Welber, nosso parceiro, fundador do WM Concursos, você vai sentir como se a gente estivesse na sua casa, tirando as suas dúvidas e dando aula para você na sua casa. Ficou num formato assim muito top e está com 50% de desconto. wmconcursos.com.br. Olha o André Vieira 545, Alexandre Tandi, sejam todos muito bem-vindos. Vamos nessa. Então é o seguinte, pessoal, voltando à questão da crase, o que nós temos? Gente, vocês pegam no pé do Elber, né? Não tem jeito. E esse morango aí representando a cabeça dele, Giovanni. Vocês são terríveis, né? Quando eu tenho, por exemplo, assim, ó, Rodrigo foi à Argentina, Rodrigo foi a Santa Luzia, Rodrigo foi a São Paulo, Rodrigo foi a Roma Antiga. O que nós vamos entender disso? Normalmente, o candidato mais inocente pensa assim: ou todo mundo tem crase, ou ninguém tem crase. Seria o lógico. Mas português tem lógica? Não. Português tem regra, meu amigo. Português tem lógica nenhuma. Português tem regra. Tanto que de vez em quando o pessoal mexe nas regras. Não é verdade? Se tivesse lógica, não poderia alterar aquelas regras todas, como de vez em quando altera o novo acordo ortográfico, alteração em regra. Não é verdade? Então vamos lá. O que você vai fazer quando aparecer fulano vai a algum lugar? Você vai pensar o seguinte: se ele vai, ele tem que voltar. Todas as vezes em que na hora da volta você fala assim, volta da, tem crase. Todas as vezes que você fala assim, volta de, é porque não tem crase. Tranquilo? Anotou aí? Por exemplo, Rodrigo foi a Santa Luzia, Rodrigo volta de Santa Luzia. Então não tem crase. Rodrigo foi à Argentina, Rodrigo volta da Argentina. E esse da
é D mais A, então tem crase. Tranquilo demais? Bacana? Então, vocês vão usar isso para toda... Foi a Bahia, volta da Bahia, tem crase, é bizu. E esse vale para qualquer situação com o verbo ir. Qualquer situação, viu, Leandro? Seja bem-vindo, meu filho. Que sucede? Qualquer situação que envolva o verbo ir, o contrário, se for de, não tem crase, se for da, vai ter crase. Beleza? Joia. Então vamos que vamos. Agora eu quero conversar com vocês. Boa noite, Leandro. Seja muito bem-vindo. Meu parente, Leandro da Fonseca. Eu sou Rodrigo Fonseca. Nós somos parentes distantes. Hugo Rosa da Silva. Seja bem-vindo, meu caro. O que sucede, meus amigos? Vamos para os casos em que não ocorre crase em hipótese alguma. Por exemplo, se aparecer um A antes de um verbo, não tem crase. Sempre. Somos parentes sempre. Por exemplo, estou a imaginar a prova. Não tem crase. Esse A que está antes do imaginar não pode ter crase. E por que não pode ter crase? Por que não pode? Pessoal, é o seguinte. Imaginar é masculino ou feminino? Imaginar é menino ou é menina? É o que eu quero saber. Qualquer verbo, sonhar, comer, dormir, sorrir, jantar, qualquer verbo que você pensar na sua vida, não tem gênero. Galera, verbo não tem gênero. Galera, verbo não tem gênero. E se não tem gênero, não vai ter nem masculino nem feminino. E crase não é preposição mais artigo feminino? Então, como é que eu vou ter o encontro da preposição com o artigo? Não tem condição. Então, se aparecer assim, Dia dos Pais, promoções a crase partir, tá errado. Por que tá errado? Partir, meu amigo, partir é verbo, não ocorre crase antes de verbo, beleza? Então esse a partir que a gente vê por aí com crase, tá tudo errado. Pode ir lá na loja, pedir um desconto, falar, assisti a aula do Rodrigo ontem, lá no WM Concursos. O pessoal vai dar uma moral para nós. Beleza, meu caro, seja bem-vindo. O que sucede? Olha o Elton aí. Elton Silva. Aí, meus amigos, também não ocorre crase quando você tem pronomes que não admitem artigo feminino. A maioria dos pronomes não admitem artigo feminino, tá certo? Qual o pronome que implora pelo artigo feminino? Os pronomes senhora e senhorita. Esses vão ter crase. Legal? Bacana? Escapou disso, ou não tem, ou vai ser facultativa. Beleza? Como no caso dos pronomes possessivos femininos. Bom demais? Então, não ocorre crase antes de verbo, não ocorre crase antes de pronomes que não admitem artigo feminino. E outra, não ocorre crase em expressões repetidas. Como assim? Dia a dia não tem crase. Cara a cara não tem crase. Mês a mês não tem crase. Face a face não tem crase. Não tem. Fazer o quê? É a vida, né? Expressão repetida não tem crase. Legal? E você vai observar, eu quero que você observe, observadores que vocês são da vida. Seguinte, quando houver um descompasso entre singular e plural na preposição e no termo que ela se refere, não vai ter crase. Por exemplo, posso ter a frase assim, ó, fiz referência a rosas. Se fosse as rosas, teria. Se fosse a rosa, teria.
Mas se eu tenho um no plural e outro no singular, não tem crase de jeito nenhum. Tranquilo? Bacana? Tá claro isso, pessoal? Legal. Crase antes de verbo não tem. Antes de pronome que não admite artigo feminino não tem. Expressão repetida não tem. E quando houver esse descompasso de singular e plural também não tem. Tá certo? Aí, meus amigos, o que eu tenho para vocês agora? Os casos em que sempre ocorre crase. Como é que isso acontece, pessoal? Seguinte, quando você tem uma expressão adverbial feminina, sempre vai ter crase. Legal? Por exemplo, Rodrigo saiu à noite. Esse A tem crase. Por quê? Noite é feminino. Então, Rodrigo saiu à noite. Esse à noite vai ser um adjunto adverbial de tempo feminino. Cabe até macete. Se você trocar noite por anoitecer, vai ficar Rodrigo saiu ao anoitecer. E tem crase. É bacana demais. Beleza pura? Tranquilo? Que bom, hein? Outra coisa. Sempre ocorre crase nas expressões a moda e a maneira, ainda que elas estejam subentendidas. Então, nas expressões a moda e a maneira, ainda que elas não estejam ali, eu vou colocar isso no exemplo, vai ficar mais fácil, a crase vai ocorrer. Beleza? Deixa eu colocar no exemplo, então. Posso ter um período assim. Ela fez um macarrão à moda bolonhesa. Esse à moda tem crase, tem que ter crase, não pode ser de outra forma. Tranquilo? Legal. Se eu disser para vocês, ela fez um macarrão à bolonhesa, continua tendo crase. Mas a palavra moda não está ali, não tem problema. Ela está subentendida. Então ocorre crase nas expressões a moda e a maneira, ainda que elas estejam subentendidas, meus amigos. E mais do que isso, meus amigos, às vezes a palavra está diante de um termo masculino e isso leva muito candidato a pensar assim, não vai ter crase porque o termo é masculino. Vai ter crase sim. Por exemplo, ela fez um gol a Pelé. Muita gente vai pensar, mas Pelé é masculino, então não pode ter crase. Tem crase sim. Por quê? Porque cabe moda, cabe maneira, tem crase. Tranquilo? Deixa eu só cumprimentar a turma aqui, ó. Guilherme, seja bem-vindo. Ana Paula, Jornal da PMMG, olha que honra. Samira, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Legal. Aí, meus amigos, o que sucede? Olha o Breno Álvares aí. Continuemos. Legal. Continuemos. Sempre ocorre crase nas expressões, adverbiais femininas, nas palavras a moda e a maneira, ainda que elas estejam subentendidas, e sempre ocorre crase também diante de numerais que indicam horas. Beleza? Tranquilo, valeu. Sempre ocorre crase diante de numerais que indicam horas. Obrigado, Cabo Sabino, pelo apoio. A gente vai conversar sim. Tá joia? Ó, o Gleidson chegando na área aí, ó. Por exemplo, se eu tenho assim, ele saiu às 10 horas. Às 10 horas. Tem crase? Tem. Por quê? Sempre se utiliza crase diante de numerais que indicam horas. Se eu trocar 10 horas por meio-dia, vai ter crase? Ele saiu ao meio-dia. Não vai ter crase, mas vai ter o macete confirmador de crase.
Lembra disso que a gente conversou lá no início? Se eu troco masculino por feminino, melhor, feminino por masculino, eu tenho esse ao e na maioria das vezes vai dar certo. Tranquilo demais? Beleza, hein? Pessoal, o que acontece? Tenho para vocês ainda a seguinte situação. Esses são os casos que sempre ocorrem em crase. Agora a gente vai para as situações em que a crase é facultativa. Rodrigo, se a crase é facultativa, para que nós vamos perder tempo estudando isso? Porque caem questões assim para você, ó. Marque a única alternativa em que o emprego da crase é facultativo. E aí você, menino bom, tem que saber regra. Legal? Vamos que vamos. Pessoal, a crase é facultativa em 3 situações. Primeira delas, diante de pronome possessivo feminino. Se coloca crase, está certo. Se não tiver crase, também está certo. Bom demais? Por exemplo, entreguei o prêmio a minha tia. Pode ter crase, pode não ter crase, tá tudo bem. Tem o menor problema. Com crase ou sem crase, a gente vai ser feliz do mesmo jeito. Entregamos o dinheiro à sua família. Sua não é um pronome possessivo? É. Então pode ter crase, pode não ter crase, não tem menor problema também. Tá joia, pessoal? Tranquilo? Também vai ser facultativa a crase diante de nome próprio feminino. Mas não é qualquer nome próprio. Nós estamos nos referindo a nome de pessoa. Tá certo? Nome de menina. Por exemplo, entreguei o prêmio a Fernanda. Tem crase? Tem. Por quê? Porque Fernanda é um termo feminino. Ó o Wellington aí. Beleza, meu caro Wellington? Tá bom, né? Deixa eu dar uma cena aqui para você. Então, pessoal, o que acontece? Entreguei o prêmio a Fernanda. Se tiver crase, tá legal. Se não tiver, também tá bom demais. É tudo facultativo. Nome próprio feminino é facultativo. Trouxe essa flor a Flávia. Entreguei a flor a Flávia. Pode ter crase, pode não ter crase, tá tudo bem. Tem menor problema. Tá joia? Vamos mais. Também é facultativo quando você tem aquele caso de numeral que indica a hora, mas já existe a preposição até. Vamos colocar no exemplo, vai ficar mais fácil de vocês pensarem cá comigo. Por exemplo, esperei você até às 11 horas. Esperei você até às 11 horas. Por que a crase é facultativa se o numeral é o numeral que indica a hora? Porque antes do às 11 horas tem o até. Tem a preposição até. E aí, meus amigos, se tem essa preposição antes, nós vamos, obviamente, trabalhar com a facultatividade, porque eu teria preposição mais artigo. Esperei você até às 11 horas. Beleza? Então, toda vez que já tiver uma preposição num caso de obrigatoriedade, a crase será facultativa. Pessoal, vencemos aqui alguns blocos. Primeiro, a definição de crase, já se foi, tá certo? Depois, nós falamos sobre os casos, o macete do voltar da e voltar de. Depois nós falamos quando não ocorre crase. Depois nós falamos quando sempre ocorre crase. Quando nunca ocorre crase, o não ocorre crase. Agora foi a crase facultativa. O que nós temos para encerrar os casos de crase? E aí, moçada, depois de encerrado, é o quê? Iara, tudo bem? É você fazer exercício loucamente. Crase, tem algumas coisas dentro do português que não tem jeito.
Por mais que a gente veja a teoria, e a teoria é imprescindível, né? Parte-se da teoria para você fazer a questão. Até para errar você tem que ver a teoria, senão é chute. Você tem algumas matérias como uso da vírgula, crase, acentuação gráfica, que não tem jeito, você tem que fazer exercício, até morrer, tá certo? Depois você esgotou todas as possibilidades de errar, aí você começa a acertar uma, depois da outra, depois da outra, depois da outra, e aí começa aquela crescente, e aí chega no ponto que você está pronto para a prova. Tranquilo? Então, depois dessa aula, amanhã, depois de amanhã, o que vocês têm obrigação de fazer? Pegar exercício de crase e tentar empregar tudo que vocês viram aqui. E aí, pintando a dúvida, entre em contato com a gente. Ok? Veja bem. Então, vamos para os casos particulares, meus amigos. Nas palavras casa e terra, é um caso particular. Quando eu falo caso particular, o que você, candidato, precisa ter em mente? Eu preciso esquecer aquele macete do ao. Faça isso por mim. Troca pelo masculino e aparece ao. No caso particular, não dá para fazer isso não. Se você fizer isso, você vai errar. Beleza? Sendo muito claro e objetivo e honesto com vocês. Se você fizer isso, você vai errar. Bom demais. Aí, meus amigos, o que acontece? Quando você pegar as palavras casa e terra, eu quero que você observe o seguinte. Existe um determinante, existe um especificador para casa, para terra, sim ou não? Se sim, vai ter crase. Se não, não tem crase. Como assim? Cheguei à casa, não tem crase. Cheguei à casa do Rodrigo, tem crase. Por quê? Não é qualquer casa, é a casa do Rodrigo. Tá certo? Voltei à terra, não tem crase. Voltei à terra prometida, tem crase. Voltei à terra vermelha, tem crase. Por quê? Porque há um especificador, prometida ou vermelha no caso. Mas pode acontecer de você lidar com a seguinte situação. O astronauta retornou à Terra, ou o homem retornou à Terra, e essa Terra está com letra maiúscula. Se a Terra está com letra maiúscula, representa o quê? Planeta. E se representa planeta, tem crase de qualquer maneira, especificado ou não. Como é que eu vou saber que a Terra é planeta? Estará escrito com letra maiúscula. Não se preocupe. Certinho? Bacana? Beleza. Então, deixa eu ver quem entrou aqui. Gilma, Carla, Ana, Renata, sejam todas muito bem-vindas. Vamos que vamos. Moçada, que mais que nós temos? Palavra distância. Por exemplo, o mesmo raciocínio. Ensino à distância, não tem crase. Ensino à distância de 50 quilômetros, tem crase. Por quê? Existe uma especificação para a palavra distância. Mantenha a distância, não tem crase. Mantenha a distância de 10 metros, tem crase. Então, se tem especificador, tem crase. Beleza? Tranquilo? Legal, hein, moçada? Legal, tô curtindo. E aí, como eu disse, vamos mais, né? Para fechar, temos a palavra dona. Palavra dona que vai funcionar da mesmíssima forma. Entreguei o prêmio à dona. Não tem crase. Entreguei o prêmio à dona Beatriz, por exemplo. Tem crase. Por quê? Porque não é qualquer dona, é a dona Beatriz. E aí, a gente fecha o ciclo de quê? Da crase. Então, para você
fazer questões de crase, você tem que pensar que existem casos em que a crase é obrigatória, casos em que jamais pode acontecer crase, casos em que a crase é facultativa, e você precisa pensar assim, peraí, mas será que isso aqui não é uma exceção? Será que isso aqui não é um caso particular do uso de crase? Tem que pensar em tudo isso. Beleza? Tranquilo, meus amigos? Então, em se tratando de crase, é isso que eu tenho para vocês hoje. Qual que é a ideia? Fazer exercícios loucamente. Lembrando a vocês que até dia 16 de agosto, o curso de policial penal está com 50% de desconto, wmconcursos.com.br. Outra coisa bacana, para quem perdeu a data, por exemplo, do concurso do DPEM nacional. A prova foi adiada, o concurso não foi cancelado, viu, moçada? Longe disso. Continua em vigor, as mesmas matérias, redação com aquele peso pesado, mas o concurso, amanhã eles vão divulgar, né? A SESP vai divulgar, ele vai acontecer em 2021 e eles vão reabrir inscrições, tá certo? Então você que está pensando em fazer prova do DPEM nacional também, e quando a gente faz concurso é assim, a gente faz um concurso, a gente mira um concurso, mas faz os concursos que têm aquela afinidade. Então se vocês são da área da segurança pública, todo concurso da área da segurança pública interessa para vocês. Eles vão reabrir período de inscrição, tá certo? E a prova vai ser, muito provavelmente, em janeiro de 2021 e amanhã eles vão confirmar isso. Beleza? Pessoal, WM Concursos, nosso objetivo é a sua aprovação. Não se esqueçam que até dia 16 os cursos estão com 50% de desconto. Como eu falei em um momento da live, a gente regravou todo o curso está lindo, muito legal, muito bacana. wmconcurso.com.br está aparecendo aí também na tela de vocês, tá certo? Tá muito bacana mesmo, muito moderno. Eu ouso dizer que vocês não vão encontrar nada nem parecido, nem próximo do que a gente tem para vocês, no que diz respeito à interatividade, né? Vocês vão ter esses professores, esses humildes professores do WM Concursos na sua casa, sem esse problema de será que eu vou pegar coronavírus, onde que eu vou estacionar, problema com deslocamento, gasto de grana com deslocamento. A gente vai estar no seu telefone celular, no seu computador, de onde você estiver, ter disciplina e vamos que vamos. Pessoal, muitíssimo obrigado, excelente noite para vocês, fiquem com Deus, a Santa Luzia, né? Siga a gente no nosso canal no YouTube, WM Concursos, por favor, né? A gente está aí rumo a 1000 seguidores, estamos na campanha pelos 1000 seguidores. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, é importantíssimo para a gente. Tem um monte de aula gratuita lá, né? Galera de Santa Luzia, inscreva-se no canal, prestigiando o conterrâneo de vocês, ok? Pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, protejam-se, viu? Usem a máscara, protejam os familiares de vocês. Feliz Dia dos Pais para quem é pai, como eu, né? O Wesley aí, ó, chegando. O Wesley é o nosso mais novo marombeiro, né? Cara que tá aí todo dia. Emagreceu, né, Wesley? Quase 15 quilos, eu vi, rapaz, o seu status, né? Você é um cara agora rumo aos 1000 seguidores, exatamente. Você é um cara agora fit, não é verdade? Pessoal, muito obrigado. Feliz Dia dos Pais para vocês. O Wesley tá rindo aí, ó. A mulherada agora tá só mexendo com o Wesley, passa na rua. Nossa senhora, que homem lindo. É isso, né, Wesley? Buscando a boa forma. Pessoal, grande abraço. Fiquem com Deus. Tem que correr atrás, exatamente. Feliz Dia dos Pais para vocês. Para quem não é pai,
Cuidado que você pode ser pai e não tá nem sabendo, hein? Quem sabe você recebe a notícia esse fim de semana e ainda vai comemorar o Dia dos Pais. Pode acontecer. Grande abraço, fiquem com Deus.